Um garoto de 9 anos que ficou ferido durante o festival de música Astroworld do rapper Travis Scott morreu após ficar 5 dias em coma induzido. Segundo a BBC, familiares do garoto confirmaram a informação neste domingo, dia 14. O evento aconteceu no dia 5 de novembro em Houston, Texas. Ezra Bloch, o menino de 9 anos, estava nos ombros do pai. Quando os fãs começaram a esmagar na plateia, o pai do garoto desmaiou. Quando ele acordou, não encontrou mais o filho. A família começou a ligar para os hospitais até que conseguiu localizar a criança em um hospital infantil. Segundo os médicos, o cérebro do menino inchou e os batimentos do coração chegaram a ser interrompidos antes do garoto chegar ao hospital. A criança também sofreu danos nos pulmões, no fígado e nos rins. Galera, eu vou colocar aqui uma matéria que foi feita aí pelo Davi sobre esse acontecido, né? As pessoas estão cegas, as pessoas mundanas, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não levam a sério as coisas de Deus, estão cegas e estão sendo aí facilmente manipuladas pelo inimigo. Então eu quero que você preste bastante atenção nessa matéria que eu vou colocar para vocês agora. Nos países de primeiro mundo, as pessoas são mais bem educadas, as pessoas têm um comportamento melhor, e essa matéria prova que não é bem isso, muito pelo contrário. Países como os Estados Unidos, por exemplo, país de primeiro mundo, potência mundial, a alienação reina, e eu digo que até mais do que aqui no Brasil. Além disso, aquele papel da mídia que eles trabalharam tanto tempo, e aí aqui entra as redes sociais também, né? A mídia começou esse trabalho de negar a espiritualidade, de mostrar como uma coisa de pessoas ignorantes, sem conhecimento. Qualquer pessoa que tenta explicar alguma coisa que acontece, um fenômeno sem explicação e tudo, se ele falar que é coisa espiritual, nossa, não dá nem ouvido, isso é um bobalhão. E isso foi feito para que pessoas que servem ao mal possam fazer rituais às claras, de cara limpa, e isso seja para a sociedade que antes identificava essas coisas e repudiava, dizia, olha, você pode ter sua crença, seja ela qual for, e tem que ser respeitada, mas não me coloque nesse meio. Isso agora acabou. Eles trazem toda a sua simbologia, trazendo maldição para a vida das pessoas, e isso é visto, isso é comentado, isso é noticiado, inclusive, principalmente noticiado, como uma brincadeira. Eu lembro que em uma versão do Rock in Rio, tinha uma banda muito famosa fazendo um verdadeiro ritual em cima do palco, falando palavras inclusive em latim, e aí a repórter se desconversou, viu o clima pesado que estava ali, disse, é que eles gostam de brincar e levam a sério as brincadeiras. Como assim levam a sério a própria brincadeira? Era explícito o ritual ali, trazendo maldição para todos aqueles que estavam ali. E ainda para quem não acredita nisso, meus irmãos, eu quero que você veja essa matéria da própria Rede Globo, a rede podre de televisão, onde as pessoas se comportam de uma forma como seres não racionais. Parece de fato uma manada de búfalos, um esmagando os outros. O desespero para ver um ídolo de carne, a simbologia explícita. E aí é quando eu comparo com as redes sociais. A gente pensava que as redes sociais, a mídia, ia trazer o conhecimento e com isso as pessoas iam se libertar. Mas você vai ver que parece que foi o contrário. O sistema usou as redes sociais também para alienar mais ainda os alienados. Muitas pessoas se despertaram. Vocês fazem parte delas. Mas outra grande parte, infelizmente, se alienou ainda mais, se tornou pior. Então analise aqui junto comigo, a gente vai ver juntos. Eu vou colocando e comentando os trechos, que é uma matéria da Rede Podre. Vamos ver aqui. No estado americano do Texas, um festival de música terminou em tragédia. 8 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas durante um tumulto. Muito antes de o show começar, Aqui, meus irmãos, uma pequena pausa, mas são fãs ou alucinados? Essas pessoas se comportam como se estivessem induzidas, como se fossem receber algo que realmente fosse de extrema importância. Isso é uma coisa espiritual, acredite você ou não. O Deus que quer que você ame ele de livre e espontânea vontade é o Deus cristão. Essas entidades que a maioria desses grandes artistas seguem, e tem o direito de fazer isso, que façam, mas eles não estão interessados se a pessoa sabe ou não que os adora. Elas influenciam de forma negativa para que as pessoas se comportem assim. Eu tenho certeza, meu irmão, se você pegasse, se a gente pudesse pegar essas pessoas aqui e mostrasse a ela essas imagens, ela se envergonharia do próprio comportamento. Mas ali elas estão todas passadas, preste bem atenção nisso, elas estão passadas. A influência está sobre todas elas. Centenas de fãs invadiram os portões de acesso ao palco ou avançaram sobre áreas reservadas. Mas a programação continuou. Essa primeira imagem aqui a gente já destaca, você vê uma cúpula, né? Uma cúpula escura, uma esfera de energia negativa, que é isso que ela representa. Contra fatos não há argumento. Não bastasse essa simbologia, tem outra aqui,
onde você vê claramente também, vão dizer, não, mas é a imagem do próprio artista. Não é, meus irmãos. Isso aqui representa uma entidade que está engolindo as pessoas. Se você pegar as descrições mais diversas sobre o inferno, você vai ver que aquelas almas ficam sendo constantemente devoradas no inferno. É um lugar de tormento e ele existe. Jesus Cristo confirma a existência do inferno. É lá que as almas ficam. E eu faço uma análise grande sobre isso, já fiz vários vídeos sobre isso, e digo que o inferno é justo existir. Por quê? Porque tem pessoas que fizeram tanto mal durante sua vida que transpassa simplesmente o seu estado de vida. Uma pessoa ruim, temos diversas na história, foi capaz de fazer tanto mal às pessoas, tirar tantas vidas, que a vida dele mesmo já não paga tanto mal que ele fez. Então Deus, como é justiça pura, ele teria que ter um lugar para que essa pessoa realmente pagasse por tudo que fez. Deus é amor, meu irmão, mas ele é justiça. E a justiça só é válida quando ela tem punição. Ô Davi, mas eu roubei muita gente, mas eu me arrependi. Hoje eu não roubo mais. Aceitei Jesus Cristo, me arrependi. Tenho um verdadeiro pavor das minhas obras. Mas me diga com sinceridade, meu irmão, você devolveu o que você roubou? Você restituiu às pessoas? Ou você se arrependeu e se acha santo e deixou elas com prejuízo? Porque o que eu vejo na Bíblia não é isso. O que eu vejo é a pessoa se arrepender e dedicar a vida dela a reparar os seus erros. Quando é caso de dinheiro, como foi no cobrador de impostos, que cobrava a mais, ele restituiu o dobro do que ele tinha tirado das pessoas. Outros que fizeram outros pecados que não dá para ser reparado, aquela história que você até pode dizer, não, mas o meu pecado só fez mal a mim mesmo. Eu me perverti, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bom, você tem dedicado algum tempo da sua vida para evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro que você? Ou você simplesmente acha que se arrependeu e virou santo e tudo que você fez, você não deve restituir ninguém, não deve ajudar ninguém a não cometer o mesmo erro? Se você pensar assim, meu irmão, desculpa, mas eu tenho que falar o evangelho como eu entendo, como está lá escrito. Você de fato não se arrependeu, porque se arrepender é isso. Nós inclusive lemos aqui a história do bruxo São Cipriano, que foi um cara terrível, mas os últimos dias dele ele combateu fortemente e viveu uma vida toda, o resto dos seus dias, para reparar o mal dele. Perdeu a vida inclusive fazendo isso. Então esse arrependimento onde a pessoa se diz que é santa agora e não procura restituir as pessoas que ficaram no prejuízo, muitas vezes pela desonestidade dela e tudo mais, é aquele cara, rezei, agora eu tô limpo. Eu sinceramente eu não acredito nisso, meus irmãos, me desculpe, eu não sou o dono da verdade não, eu entendo assim, tá certo? E tento justamente na minha vida não causar prejuízo a ninguém, problema pra ninguém, é assim que eu me comporto. E aí você pode vir aqui na minha cidade e perguntar, esse Davi aí, quem é esse cara? Aos meus próprios vizinhos, que eu tenho certeza que todos eles, a não ser que estejam sendo muito falsos comigo, mas eu tenho certeza que todos eles vão dar boas referências minhas. Porque eu considero isso ser evangélico. Agora você não me vê com a Bíblia debaixo do braço como suvaqueira. Se você me perguntar, Davi, que salmo é esse? Eu também não sei identificar, eu sei a história que tá lá. Eu li ela de Gênesis a Apocalipse, já vou na segunda vez. Agora, se você me perguntar coisas decoradas, não sei, meu irmão, não sei. Então, na minha concepção, o que eu vejo hoje, meus irmãos, no politicamente correto, querem ignorar essa parte. Não, Deus não ia fazer isso. Lógico que ele não ia fazer não, ele fez. E tá mais do que correto isso. Basta você parar para pensar e se pôr no lugar das pessoas que sofreram tanto. Você pensa um Adolf Hitler, por exemplo, o cara daquele ali. Você acha que o simples fato dele falecer pagou todos os pecados que ele fez? Você acha que isso seria justo? Deus seria justo se criasse apenas esse plano? É óbvio que não. Então Jesus Cristo, na sua parábola, dá detalhes de como é esse lugar e como ele é terrível. Terrível. O desespero é tão grande de uma alma que ali estava, que ele nem pediu para sair dali, porque ele sabia que merecia. Ele pediu apenas para que pudesse avisar aos seus familiares, para que não se comportasse, não fossem mesquinhos, não fossem fúteis como ele. Lembra da parábola do rico e do pobre? Os dois morrem no mesmo dia. Por ali você se tira, meu irmão. O desespero é tão grande, o lugar é de tanto tormento, que o cara queria avisar a família dele. Só que Deus já colocou todos nós para avisar. O diabo tem tentado omitir isso, porque se as pessoas souberem da verdade, elas vão pensar duas vezes nos seus atos. Então essa imagem para mim ela deixa clara. Essas entidades engolindo todas as pessoas. Eles precisam das forças vitais dos vivos. E depois do falecimento, o sofrimento e a dor é que passa a alimentar essas entidades. Então é por isso que jogos como Devil May Cry nunca estiveram tão errados. O demônio pode chorar, ou seja, o demônio pode ser bom. Ele não pode ser bom. São entidades que sobrevivem da energia negativa. E essa energia só é produzida através do sofrimento, da raiva, do ódio. Entende, meus irmãos? Por isso que isso jamais vai trazer coisa boa para as pessoas. Nessa outra imagem aqui, o que é que você vê? Você vê literalmente um portal
E a força espiritual é tão grande aqui que as pessoas inconscientemente se dirigiam a esse portal, mesmo esmagando aquelas que já estavam, porque isso é um palco, tá certo? Então as pessoas que já estavam encostadas nesse palco, com o desespero daquelas outras, que não tinha nenhum problema, porque muitos vão dizer, Davi, mas isso sempre aconteceu, esses shows, quando aglomera muita gente, meu irmão, acontece de cair uma estrutura, acontece de existir algum problema, um incêndio, mas aqui estava tudo de boa. Pode ser que mais pra frente eles queiram omitir a verdade e dizer, não, mas teve um problema, isso ou aquilo, mas as imagens são claras, vocês procurem também por aí. O show estava ocorrendo sem nenhum problema. Agora, o desespero, o fanatismo das pessoas eram tão grande para chegar mais perto desse palco, que era um portal, e inconscientemente elas estavam sendo sugadas para esse portal. Elas queriam ir para ele, de todo jeito. É assim que as coisas espirituais acontecem. Por isso é que é chamado de sobre o natural. Sobrenatural é uma abreviação. Sobre o natural. Acontece de forma natural, mas influenciada por algo que está sobre. Preste muita atenção nessa palavra. Eu não aprendi isso, meu irmão, ficando em casa. Eu aprendi isso tendo experiências com essas coisas. E eu vi como acontece. Tá bem perto de eu revelar tudo para vocês e inclusive trazer de volta as investigações paranormais, investigações sérias. Não palhaçada como o povo faz por aí. É um quadro que você precisa estar com a mente muito forte. E se Deus quiser eu vou conseguir trazer para vocês. Agora, preste muita atenção nessa imagem, meu irmão, que você vê que de fato as pessoas inconscientemente estão sendo sugadas para esse portal. Até a principal atração da noite, Travis Scott, subir ao palco. Nafis Semdar diz que, no minuto em que Travis começou a se apresentar, foi como se as pessoas não enxergassem mais nada na frente delas. Elas enlouqueceram empurrando. Exatamente. Agora, isso é a testemunha falando, alguém que estava lá. Agora preste atenção nessa imagem, meu irmão. Ela passou rápido aí, ó. Mas eu tô colocando ela devagarzinho para você ver, ó. O portal, o palco, no caso, em forma de portal, ele faz um movimento, inclusive, de hipnose, meus irmãos. Hipnose. Usados pelos hipnólogos. Isso aqui, inclusive, era caso para a polícia investigar. Os caras não medem esforços para trazer maldição para a vida das pessoas, meus irmãos. Do mesmo jeito que existem as pessoas que vão na casa, bater na porta e dizer, olha, aceita Jesus, e faz aquela pergunta, e muitos se incomodam. Esses caras entram nas casas sem pedir, sem nem dizer qual é o objetivo deles. Aqui eu repito, estão todos trazendo energias negativas para suas vidas e nem sequer percebem. Nafis Semdar diz que, no minuto em que Travis começou a se apresentar, foi como se as pessoas não enxergassem mais nada na frente delas. Elas enlouqueceram empurrando. Com a pressão, milhares foram espremidos, dezenas começaram a desmaiar. Nesse vídeo, é possível ver algumas pessoas pedindo desesperadamente para a multidão voltar. O policial conta que tudo pareceu acontecer em poucos minutos. De repente, tínhamos várias pessoas no chão com algum tipo de parada cardíaca, e então começamos imediatamente a fazer massagem cardíaca e a remover as pessoas. As equipes de emergência tentaram chegar às pessoas desacordadas. Ambulâncias cortavam caminho entre a multidão, mas muita gente na plateia não entendeu o que estava acontecendo. Julien Pons diz, ouvi as pessoas pedindo para parar o show, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Quando chegamos em casa, ouvimos sobre as mortes. Travis Scott chegou a parar a música algumas vezes, pediu para seguranças ajudarem algumas pessoas, mas o show, que teve mais de 70 minutos, continuou até o final. E nesse vídeo, um homem dança sobre uma ambulância no meio da multidão. Hoje, o cantor publicou em uma rede social que está devastado com o que aconteceu na noite passada e comprometido a trabalhar com a comunidade de Houston no suporte às famílias. 8 pessoas morreram no momento da confusão. O show tinha uma plateia muito jovem. Entre os mortos estão 2 adolescentes, um de 14 e o outro de 16 anos. Durante a noite, mais de 300 pessoas foram atendidas no hospital de campanha montado ali no local do evento mesmo. E entre esses feridos estava uma criança de apenas 10 anos. A polícia de Houston informou que ainda está recolhendo evidências para entender como a confusão começou e como as pessoas morreram. O segundo dia do festival, que deveria acontecer hoje, foi cancelado. Simplesmente, meus irmãos, inacreditável. Inclusive, se você viu tudo isso e não acha nada demais, meus irmãos, me desculpe, né, ter tomado seu tempo, mas as outras informações, pode fechar o vídeo, quero ser bem honesto com você, as outras informações que eu vou passar agora são de pouco valor, porque você tem que lembrar que no meio das 10 vítimas fatais, uma era uma criança. Segundo o próprio G1, que atualizou as informações aqui, a criança tinha apenas 9 anos e foi confirmado que de fato faleceu. E aí fica claro, meus irmãos, o sacrifício foi feito.
Agora eu pergunto a você, você acha que uma pessoa que vai para essas coisas, sabendo ou não, acontece uma situação dessa, você acha que ela simplesmente vai ser salva? E aí, meus irmãos, tem que orar e orar muito por essas almas. Uma criança de apenas 9 anos estava lá nesse meio, nos ombros do próprio pai. Quer dizer, o pai é o primeiro a levar a criança para um lugar desse. Nessa outra imagem aqui, meus irmãos, você vê o fogo, você vê o olho lá dentro, claramente uma montanha, né, uma montanha de fogo, dessas que tem justamente no inferno, nas mais diversas inscrições, montanhas pontiagudas, ferventes e no seu interior um olho em forma de portal. Então as pessoas enlouquecem mesmo, meus irmãos, e elas nem sabem por que isso está acontecendo. Você vai ver cada vez mais e mais acontecer de críticas ao cristianismo, repúdio, porque o cristianismo alerta e deixa claro sobre essas coisas e como isso é negativo na vida das pessoas. Então alguns não podem aceitar isso. Nossa, mas eu não gosto, como assim você está falando mal? Não estou falando mal do seu gosto, estou falando mal de coisas. Estou falando que essas coisas, que não são novas, são muito antigas, desde que o mundo é mundo e se existe, elas não estão aí para o seu bem. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu nem ia fazer esse vídeo, mas foi muitos mesmo pedidos sobre ele. Então quero agradecer a todos que mandaram matéria, como o nosso irmão Faça Você Mesmo, mandou muitas matérias. Isso só mostra como a nossa família aqui desse canal realmente está desperta e já aprendeu a identificar essas coisas. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a sua família, só por você saber dessas coisas, está muito mais protegida. Porque esses que servem a essas entidades, eles não estão mais medindo esforços e farão, nesse mundo que está ficando cada vez mais fútil, cada vez mais materialista, farão o que elas pedirem. Volta de novo a valer o que eu falei no último vídeo, que a gente fez a análise da Marília Mendonça e da Andressa, que inclusive confessa que fez de fato o pacto. Em troca de fama, sucesso e etc, etc, essas pessoas vão trazer para o lado do maligno o maior número de almas possíveis. E triste dessas almas que se vão em um evento como esse. O próprio Jesus Cristo, ele nos dá uma ideia, meus irmãos, de como essas coisas são significativas. Ele diz que nós devíamos orar para que o final dos tempos, não aconteça no sábado. Então veja como é significativo onde você está, o dia que é. Tudo isso significa muito. Então todos nós temos que partir de uma dessa para uma melhor. Mas oremos para que não seja uma situação como essa, meus irmãos. Porque as entidades estão ali prontas para abocanhar todas essas almas que chegam para eles. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Tanto a simbologia como os próprios atos em si deixam claro isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que não fique muito grande. Mas conto com o teu compartilhamento, com o teu like. Não deixe de dar a tua opinião, faça questão de ler. E ela também vai ajudar muitas outras pessoas a perceberem a verdade.